E realmente é uma grande alegria para nós estarmos aqui mais uma vez. Não me lembro a última vez mentira, 15 dias atrás eu estive aqui. Mas antes desses 15 dias eu não consegui me lembrar quando eu estive aqui a última vez. E fiquei muito contente em ver os irmãos, especialmente o nosso irmão Donaldo de Wise. Em 2003 nasceu minha filha, ele esteve em Piracicaba, e eu tenho uma foto do seu Donaldo de Wise com a minha filha Nenê no colo em 2003. E a carinha do seu Donaldo de Wise é a mesma de 11 anos atrás. Ele não mudou absolutamente nada, seu Donaldo. E com muita alegria, quando ele esteve em Piracicaba, ele nos levou pão de mel. Ele levou lá um pacote para o Dirceu. A minha esposa comeu metade, seu Donaldo, contra a minha vontade. Mas ele nos levou pão de mel. Depois o seu Donaldo teve outras vezes em Piracicaba, foi sempre uma grande alegria. E agora a gente retorna e me encontro aqui com saúde, graças a Deus. O Senhor tem sido o motivo das nossas orações diárias. E nós agradecemos também o convite. Queria agradecer publicamente mais uma vez ao Mateus, a Tânia, nos acolheram e nos deram uma cama gostosa. Foi difícil levantar hoje lá, né? Gostoso. Estávamos num hotel 5 estrelas, estamos ainda, né? E foi tudo muito bom. Queria pedir desculpa publicamente para o Mateus. Usei o shampoo dele. Eu não ia lavar o meu cabelo, mas estava tão feio. Daí eu falei, vou usar aqui o shampoo do Mateus. Muito bem, pelos cabelos igual do Mateus. Olha o resultado. De qualquer maneira, muito obrigado. Estava tudo muito bom. E o Mateus fez um brigadeirão lá, gostoso, né? Um privilégio comer o brigadeiro do Mateus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Essa carta tão preciosa, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Que não estava ontem à noite, também trouxe minha esposa. Vou pedir para ela ficar em peça, depois eu apanho lá em casa, né? E a gente falou do papel do marido, do papel da esposa, mas aquela moça bonita, simpática lá atrás, de amarelo, sorridente, é a minha esposa amada. E a minha filhinha também está lá embaixo. Vocês procuram uma menininha bem bonita, é minha filha, tá certo? Lá em cima agora, tá bom? Ana Laura. 1 Coríntios capítulo 2, diz Paulo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O testemunho de Deus aqui se refere ao Evangelho. Versículo 2: Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo de número 15. Porém o homem espiritual, que é o homem que é guiado pelo Espírito de Deus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Voltando para o versículo 5: Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer e te glorificar.
por esse momento tão precioso que aqui estamos, nessa igreja, para falarmos e pregarmos a respeito do Teu Evangelho. Ó Deus, Te louvamos por todas as pessoas aqui presentes, e nós sabemos que o Espírito Santo está aqui nessa manhã junto de nós. Nós sentimos a presença de Jesus, adorado e glorificado na Santa Ceia, e que aqui permanece. E nós Te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, que nos deixou um ensinamento para a nossa vida, nos deixou o que o Senhor deseja de cada um de nós, para que possamos Te servir e Te adorar. Te louvamos por todas as pessoas que trouxeste aqui nessa manhã. Nenhuma delas entrou aqui por vontade própria. Todas elas foram direcionadas por Ti, ó Deus, para que estivessem aqui, para compartilhar dessa palavra. E nesse momento nós nos colocamos em Tuas mãos, para que o Espírito Santo possa fluir livremente e ensinar a cada coração aqui presente. E oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, nós temos muitos ensinamentos. É uma carta muito preciosa. E nós escolhemos justamente esse trecho do capítulo 2 com a seguinte pergunta: onde está apoiada a sua fé? Esse é o título da nossa mensagem, porque Paulo diz aqui no versículo 5, para que a vossa fé não se apoie em nenhuma sabedoria humana, a não ser no poder de Deus. E hoje a nossa irmã, ela citou que realmente o poder de Deus, para que se manifeste, 2 Coríntios capítulo 4, a irmã Elisa, qual o primeiro versículo que a senhora citou? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E é justamente isso que Paulo está preocupado aonde que está apoiado a nossa fé. Porque dependendo de onde estiver apoiada a nossa fé, nós temos um comportamento nessa vida. Dependendo de onde está apoiada a nossa fé, nós temos uma reação diante das adversidades. Dependendo de onde estiver apoiada a nossa fé, depende o nosso presente e depende o nosso futuro. O ateu diz que não tem fé. Mentira. O ateu tem fé. Ele tem fé no seu dinheiro, no seu poder, na sua força, na sua inteligência. Todo ser humano tem fé. Todo ser humano, na verdade, é movido e vive debaixo de uma fé. O católico tem a sua fé baseada nos seus ritos, baseado nas suas tradições, baseado nas suas imagens, baseado na sua idolatria, mas ele tem uma fé sim. O espírita tem uma fé de que vamos morrer e vamos reencarnar e vamos voltar para purificar os nossos pecados. E eles têm a fé porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles têm a fé numa reencarnação porque eles acreditam que eles podem purificar os seus pecados através do sofrimento. E a Bíblia fala que isso daí é algo diabólico. Isso não é o ensino de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. O intelectual tem a sua fé é baseada na sua inteligência. E assim nós vemos as pessoas nessa vida, elas têm um vazio dentro do seu peito muito grande. E esse vazio deve ser preenchido com alguma coisa. E por isso que as pessoas tentam colocar algo onde eles vão depositar a sua fé. Eu já vi de pessoas, depois de conhecerem a palavra de Deus, dizerem o seguinte: o meu Deus é o meu dinheiro e o meu celular. Dai-me o celular e o meu dinheiro, esse vai ser o meu Deus. E eu conheço, infelizmente, pessoas que viraram as costas para Deus e apoiaram sua fé em coisas desse mundo. E as pessoas tentam colocar alguma coisa nesse vazio. Mas como disse já um grande homem de Deus, o vazio dentro do ser humano, ele é muito grande. Ele é na verdade infinito. Ele é na verdade do tamanho de Deus. E só quando Deus toma conta desse vazio, é que a pessoa se encontra perfeitamente feliz, plenamente realizada. Qualquer outra coisa que você queira colocar nesse vazio, vai ficar uma lacuna tão grande
e você será um eterno insatisfeito. Você será uma pessoa não realizada e você vai ter medo do dia de amanhã. Porque na verdade, esse vazio no seu coração, esse vazio não foi preenchido. E você sabe que amanhã ou depois partirá desse mundo. E aonde você estará? E pessoas sem Deus, pessoas de corações incompletos ou corações vazios, que depositaram sua fé em sabedoria humana, elas têm medo do dia de amanhã, e medo da morte, e medo da vida. E na verdade, quando partem desse mundo, elas estarão num lugar terrível, porque a opção dela foi viver nessa vida longe de Deus. E quando chegar lá, Deus vai conceder o que eles desejaram. Eles optaram por viver longe de Deus, e eles passarão a eternidade longe de Deus. E ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, eu não sabia, porque Deus dá oportunidade a todo homem e a toda mulher. E é por isso que Paulo diz: não quero que a fé de vocês esteja apoiada em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Irmãos, essa carta preciosa de Coríntios começa justamente quando Paulo funda essa igreja e trabalha um bom tempo nessa cidade, uma cidade promíscua, pecadora, depravada, uma cidade onde existiam templos, e nesses templos tinham as prostitutas. Para agradar os seus deuses pagãos, elas se prostituíam. Uma cidade marítima onde passavam ali viajantes, e ali a prostituição era aberta, a sexualidade era desenfreada, ali tudo era permitido, tudo era possível. E Corinto se tornou exemplo da depravação no século de Paulo. Uma cidade repugnante, uma cidade abjeta em termos de moralidade. Uma cidade tão terrível que os escritores da época usam o verbo corintianizar para algo depravado. Tá certo? Eles usavam o adjetivo, aquilo é algo corintiano. Vocês notam que em 21 séculos a coisa não mudou muito, né? Para se referir a algo totalmente depravado, a algo realmente inaceitável. E se tornou realmente uma palavra comum nos dias. E lá vai Paulo pregar o evangelho para esse povo. E pela graça de Deus algumas pessoas se convertem e trazem seus costumes mundanos para a igreja. Paulo vai embora algum tempo depois. E alguém vai atrás de Paulo dizer: olha, a igreja não está em boa situação. Estão aparecendo outros filósofos, pregadores, pensadores. Paulo, alguns estão se desviando do caminho. E Paulo recebe também cartas dessa igreja. E ele escreve essa carta maravilhosa aos Coríntios. Se você tiver a oportunidade de ler e reler, você vai ser ricamente agradecido. E cheio de problemas aquela igreja. Paulo começa no versículo 1 dizendo o seguinte: vocês foram chamados para santidade. Então, antes de falar qualquer problema, logo no capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer que eles foram chamados, versículo 2, a uma vida de santidade. E no versículo de número 9, vocês têm um segundo chamado, vocês foram chamados à comunhão. A igreja foi chamada para ser separada dos costumes do mundo. Santidade significa ser separado de alguma coisa, separado para alguma coisa. Vocês foram separados desses costumes do mundo, da idolatria, do paganismo, da sexualidade desenfreada, do homossexualismo, da prostituição. Vocês foram resgatados disso para uma vida com Deus. Nós somos santificados. É interessante que hoje, 21 séculos depois, muitos de nós aplaudimos em pé novelas e aceitamos novelas e filmes que trazem esse comportamento imoral como se fosse algo útil, algo interessante, e abrimos muitas vezes as portas da nossa casa para trazer esse mesmo lixo para dentro dos nossos lares. Na verdade, Paulo fala: lembrem-se, vocês foram chamados para uma santificação, uma vida diferenciada, uma vida onde você tem que sentir nojo dessas coisas que a cidade comete. Segundo ponto, vocês foram chamados para a comunhão, um amor um para com os outros.
O que deve marcar e caracterizar uma igreja, essa comunhão, essa vontade de estar um com os outros. E daí ele conclui o capítulo 1 falando da mensagem da cruz. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Ele traz aquela igreja problemática novamente à cruz de Cristo e pede para que a igreja contemple a cruz, visualize a cruz, porque quando o cristão deixa de olhar para a cruz, ele vai ser atraído para olhar para outras coisas e a sua fé enfraquece, a sua fé esvanece. E ontem nós contamos aqui de uma mulher que perdeu o seu filho, uma mulher que já havia dado acolhida para Eliseu, uma mulher da região de Sunem, uma sunamita. E quando ela perde seu filho, ela corre e se ajoelha aos pés do profeta, o santo homem de Deus, porque ela sabia que somente ele poderia trazer uma solução. O ajudante do Eliseu vai lá e tenta puxar a sunamita, tirar a mulher dos pés. Não era possível ela ficar lá ajoelhada aos pés do profeta. E lá vai Geazi tentando arrancá-la dos pés. Irmãos, é isso que o mundo está fazendo conosco. O mundo está colocando tantas distrações ao nosso redor, tanta tecnologia e tanta coisa fácil, que são verdadeiros Geazes que estamos tentando tirar a nossa vida dos pés do santo homem de Deus que é Jesus Cristo. As distrações estão, na verdade, nos ocupando tanto tempo e fazendo com que a nossa energia seja desprendida, que nós, na verdade, não estamos mais ajoelhados aos pés do santo homem de Deus, em oração, em clamor e intercessão. Nós estamos deixando com que os Geazes nos levantem, e nós estamos encantados com o que os Geazes nos oferecem. Uma fácil tecnologia, sites de relacionamento, televisões grandiosas com 258 canais. Nós vemos lá quantas programações que nos atraem e nós nos entretemos e nos encantamos com isso. E não olhamos mais para o santo homem de Deus. Os nossos olhos não se concentram mais na Santa Cruz de Cristo. E daí por isso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para quem? Para quem se perde. Mas para nós que somos salvos, no versículo 18, é o poder de Deus. E é por isso que Paulo vai no versículo 24 do capítulo 1 e vai dizer o seguinte: mas para quem foi chamado, para quem foi escolhido, tanto os judeus como os gregos, nós pregamos a Jesus Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, meus amados, a pergunta que eu faço na manhã de hoje: onde está apoiada a nossa fé? E talvez você fale, a minha fé esteja apoiada em Cristo, eu digo graças a Deus. Mas talvez na prática, no dia a dia, você esteja tendo um comportamento que não mostra essa fé. Você talvez esteja vivendo uma vida de lágrimas, temores, aflições, e isso na verdade esteja trazendo para você uma vida de ansiedade, de agonia, de desespero. Mas diz Paulo em Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, um espírito de força, um espírito de fé, um espírito de moderação, de equilíbrio. Portanto, muitos de nós, infelizmente, não temos demonstrado uma vida baseada no poder de Deus. Por que motivo? Porque os nossos olhos não estão mais na cruz de Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24, para a nossa salvação. E agora quando Paulo chega no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: para que a sua fé, no versículo 5, não esteja apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E a pergunta é: o que é esse poder de Deus? A que se refere esse poder de Deus? Se você puder depois abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3, Paulo faz uma oração preciosa, lá a partir do versículo 14. Ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, sejais fortalecidos com o seu poder,
A oração que Paulo faz para a igreja de Éfeso é que aquela igreja seja fortalecida com o poder de Deus. E quando nós contemplamos, ou imaginamos, ou pensamos no poder de Deus, o que a gente imagina? Se fosse fazer uma pergunta, o que é o poder de Deus? Alguém gostaria de citar ou imaginar o que será que é o poder de Deus? Dona Agnes, gostaria de falar? Acho que não, mas eu penso que é o poder de tudo fazer. O poder de tudo fazer, muito bem. E nesse poder de tudo fazer, muitas pessoas imaginam como o poder de Deus apenas para fazer obras grandiosas, descer fogo no céu, falar línguas estranhas, curas mirabolantes. Olhe o poder de Deus. O poder de Deus é isso, mas é muito mais do que isso. Deus cura, Deus faz milagre, Deus move céus e terra, Deus criou todas as galáxias, criou todos os átomos. Mas mais do que fazer grandiosas coisas visíveis aos nossos olhos, o poder de Deus está relacionado justamente em como Deus age. Eu gostaria de mostrar aqui que o poder de Deus é Deus em ação. Como que é esse Deus em ação? Alguém abre para mim, por gentileza, Efésios capítulo 3 e leia o versículo de número 10. Efésios 3 e versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém. Para que pela igreja, por nós, a multiforme sabedoria de Deus. Nós não conseguimos dissociar na Bíblia a palavra coração e mente. Quando você vir coração, vai ter alguma coisa relacionada com mente. Nós não conseguimos dissociar poder de sabedoria. É por isso que Cristo é feito poder de Deus e sabedoria de Deus. E no capítulo 2, entramos falando do poder de Deus e ele vai continuar falando da sabedoria de Deus. E a irmã leu que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A palavra multiforme no original significa multivariado, multicolorido. É como um tapete. Quando eles faziam o tapete entretecendo linhas, eles pegavam as linhas, os fios, e ali eles entreteciam as linhas coloridas. Inicialmente algo confuso, algo sem forma, estranho, mas as pessoas, os tapeceiros, iam entretecendo. É essa palavra que Paulo usa para multiforme, sabedoria de Deus. E aquelas linhas entrelaçadas, umas maiores, outras menores, umas brancas, outras coloridas, umas finas e outras grossas. O tapeceiro vai entretecendo e ao final uma bela obra. Um tapete colorido, um tapete trabalhado, um tapete muito bonito. E dessa maneira é a multiforme sabedoria de Deus para que se torne conhecida, onde Deus entreteceu cada um de nós na sua igreja, formando o corpo de Jesus Cristo. Ele pegou pessoas mortas em delitos e pecados. Ele pegou pessoas que não tinham méritos nenhum e buscou essas pessoas e entreteceu para formar a sua igreja. Ele foi buscar o Mateus, olha para o Mateus, fala, meu Deus, o Mateus, mas Deus escolheu o Mateus para entretecer. Mas ele quis pegar o Dirceu. Não, Deus, o Dirceu não pode, ele é muito pecador, mas eu quero. E Deus vai e escolhe o Dirceu. E quis aqui o seu Donaldo, e aqui o Eliseu e a dona Agnes, e a irmã Elisa. Ele vai entretecendo pecadores, pessoas que não tinham nenhum mérito para estar aqui, mas na multiforme sabedoria, Deus em ação, Deus agindo, forma o corpo de Jesus, que é a igreja. Aqui está o poder de Deus, de levantar pecadores, dos seus delitos e dos seus pecados, mortos para uma nova vida, para uma restauração de vida. A maravilha do poder de Deus, em poder trazer pessoas que não tinham nenhum direito, nenhum mérito, nenhuma bondade, nada que agradasse a Deus, mas Deus escolhe nos trazer pela cruz de Jesus. Esse é o poder de Deus. É Deus em ação para pegar um material podre,
um material em putrefação. Nós, mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e trazer para próximo dele um Deus santo, um Deus justo, um Deus zeloso, um Deus que não aceita o mínimo de trevas. De repente ele vem para buscar pecadores. Meu amigo, se você não é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, você ainda está nos seus delitos e nos seus pecados, longe de Deus. Você está afastado de Deus. Por mais que você tente vir à igreja, fazer bondade ou fazer caridade, Deus não te aceita, porque o seu sangue precisa ser purificado dos pecados. E as nossas boas obras e as nossas atitudes não perdoam pecados. E é por isso que você precisa se dobrar aos pés da cruz de Jesus e dizer: Jesus, eu sou um pecador e eu preciso da tua salvação. E quando você fizer isso de coração contrito, o sangue de Jesus vai te lavar em todo o pecado. Não importa quem você foi ou quem você é, não importa onde você esteve ou onde você está, o sangue de Jesus Cristo é suficiente, tem poder para te trazer lá da morte para a vida, das trevas para a luz, de uma vida afastada de Deus para uma vida junto de Deus. Esse é o poder de Deus que Paulo está falando. Note a maravilha, ninguém poderia fazer isso, nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum santo, nenhuma igreja. Mas Deus fez em que o próprio Filho de Deus assume a forma humana e desce essa terra e vai até aquela cruz morrer para perdoar os nossos pecados. Por isso que, voltando para o capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Fale da cruz para um intelectual, ele vai dar risada. Fale da cruz para um homem que confia apenas no seu dinheiro, ele vai falar: que bobagem, eu tenho mais coisa por fazer. Fale da cruz para pessoas da mídia, eles não querem saber, estão preocupados com seus corpos, com a sua beleza, com a sua estética, com a sua fama. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz que nos salva, o poder de Deus salvando pecadores. Creia em Jesus Cristo e será salvo, porque em Jesus existe o poder de Deus. Mas vamos dar um passo a mais. O poder de Deus é Deus em ação, mas também é o poder do Espírito Santo. Voltemos para o capítulo 2 e você vai notar algo interessante. A partir do versículo 4, ele vai dizer que a minha pregação foi em demonstração do Espírito e de poder. E depois você continua lendo o trecho, que nós não lemos todos, e você vai encontrar por 7 vezes o Espírito Santo de Deus sendo citado. Nós vamos ver que o Espírito vai iluminar os nossos olhos, a nossa mente, para que tenhamos a mente de Jesus Cristo. Portanto, segundo ponto, poder de Deus. O primeiro é Deus em ação, salvando. Segundo ponto, o poder de Deus é o próprio Espírito Santo. Quando Jesus morre e é assunto ao céu, ele nos deixa o Espírito Santo. Nós não estamos perdidos em orientação. Nós temos o Espírito Santo que nos revela Deus. E é por isso que esse Espírito Santo trabalha em nossos corações e trabalha em nossas mentes, para que a gente possa chamar o Deus Pai de Abba. Abba, Pai. Abba significa um Deus presente, um Deus próximo, um Deus junto de nós. E por esse mesmo Espírito nós podemos chamar Jesus de Senhor. Jesus, o dono da nossa vida. Jesus, aquele que cuida da nossa vida. Quem não é cristão, quem não foi salvo pelo sangue de Jesus, não pode orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, porque é uma oração vazia. Você somente pode chamar de Pai aquele que verdadeiramente é seu Pai. E Deus é o nosso Pai a partir do momento que saímos das trevas e entramos na luz. Saímos da morte e entramos na vida a partir do momento que somos salvos pela cruz. Nesse momento, entramos na família de Deus e Deus se torna nosso Pai. Quem revela tudo isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, presente aqui nesse momento, nesse salão, ele passeia em cada coração, colocando em cada coração o poder de Deus.
colocando em cada coração a vida de Deus. E é interessante que o Espírito Santo, ele passeia ao redor daqueles corações descrentes, convencendo essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pecado porque ainda não crê em Deus como deveria crer. Do justiça porque Deus é santo e você é um pecador. E do juízo porque um dia Jesus vai voltar para julgar, e todos os salvos entrarão no reino de Deus, e os não salvos serão eternamente afastados do reino de Deus. E é por isso que esse Espírito Santo é o poder de Deus em ação, o poder de Deus buscando pessoas e salvando pessoas. E esse Espírito Santo é o poder de Deus revelando a grandeza de ser Deus no coração de nós que somos crentes. Meus amados irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que o Espírito Santo nessa manhã, ele tem um papel maravilhoso aqui dentro, é focalizar os nossos olhos na pessoa bendita de Jesus. Eu poderia pensar em poder do Espírito, em sabedoria do Espírito, em graça do Espírito, em dons do Espírito, mas a principal obra do Espírito Santo, focalizar os nossos olhos na cruz de Jesus, focalizar os nossos olhos na pessoa de Jesus. Igualzinho os óculos, vocês não têm o privilégio que eu tenho. Eu tenho 9 graus de miopia nesses olhos, bastante, né? E 7 graus de miopia. Estigmatismo nem conto, porque 3,5 de astigmatismo não é absolutamente nada, né? Mas é impressionante. Quem tem bastante miopia, é interessante. Você acorda de manhã, você não faz nada, a não ser bater no criado e procurar os óculos. Você não consegue descer da cama sem os óculos. É uma mania, não sei, daria para ir sem. Mas para quem é míope, precisa do óculos. Bendito óculos, agora sou de lente, viu irmãos? Não se assustem. Senão, com 9 graus de miopia, eu não conseguiria entrar por essa porta aqui. Na verdade, os óculos são fascinantes. Quem faz óculos? Focaliza. A hora que eu pego um texto, eu não enxergo, mas pego os óculos e ele focaliza a letra. Ele coloca as coisas sem ordem, em ordem, sem foco, num foco que eu consiga ler. O Espírito Santo é isso. Ele simplesmente, nesse mundo confuso e borrado, ele nos direciona a visão para Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus em ação. E terceiro e último ponto que eu gostaria de falar para vocês, antes da nossa parte prática. O poder de Deus se revela justamente em nossas fraquezas. Se o poder de Deus é Deus em ação, se o poder de Deus é justamente o Espírito Santo que aplaca essas verdades em nossos corações. Terceiro ponto, o poder de Deus ele se revela em nossas fraquezas. Enquanto existir orgulho e poder em nossos corações, o poder de Deus não se manifesta. E por isso que a irmã Elisa citou o versículo de 2 Coríntios capítulo 4, dizendo que para que o poder seja exclusivamente de Deus. Irmãos, Deus trabalha em nossas vidas para que a gente se quebrante, para que a gente se humilhe e permita com que o poder de Deus se manifeste plenamente em nós. 2 Coríntios capítulo 4, que a nossa irmã citou, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas vamos ficar em 2 Coríntios. Esse grande homem de Deus, Paulo, ele é arrebatado até os céus e vê coisas inefáveis, coisas incontáveis, e certamente seu coração se enche de alegria. E quando ele volta dessa êxtase, desse arrebatamento, o que é colocado na carne de Paulo? Pode falar mais alto? Um espinho. Por isso, se você abre em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo diz: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para mesmo ofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então, amigo, Deus tem colocado espinho na sua carne? Deus tem permitido que Satanás se aproxime
esbofeteie seu rosto? Talvez sim. Nós sabemos de muitas famílias que têm enfrentado por problemas difíceis. E muitas famílias que não estão vivendo uma vida em pecado declarado. Muitas famílias que têm fiéis a Deus, estão sentindo espinhos na carne. Não se desesperem, não se revoltem. Paulo teve isso, o grande homem de Deus. Teve um espinho na carne, não sabemos ao certo o que seja, talvez uma enfermidade. E um mensageiro, um anjo de Satanás, que o esbofeteava. Não sabemos se de uma maneira literal ou figurada. Mas Paulo estava sofrendo. E por 3 vezes esse homem ora ao Senhor e clama ao Senhor: retira de mim. Mas Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você sente o espinho penetrando o fundo da carne, dobra os joelhos e peça para que Deus retire, sim. Somente Deus tem o poder de retirar. Clame a Deus para que você consiga ter força enquanto Ele retira esse espinho. Mas ao mesmo tempo agradeça a Deus e ouça atrás dessa sua circunstância difícil: a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa nas dificuldades, nas lutas e nas fraquezas. Um grande homem de Deus, Jacó, lutou com Deus a noite toda e ganhou a bênção de Deus. Só que para ganhar a bênção, Deus tocou na sua coxa e ele começou a manquejar a partir daquele dia. Irmãos, literalmente poderíamos dizer que Jacó somente começou a andar direito quando ele começou a manquejar. Nós vemos grandes homens de Deus passando por lutas infindas. Jó perdeu tudo na vida. Jó teve doença, perdeu família, perdeu a casa e perdeu os bens. E no final ele pôde olhar e dizer, no capítulo de número 42, agora com os meus olhos eu posso te ver e te contemplar. E pede perdão a Deus, porque ele não conhecia a Deus. Na verdade, irmãos, eu gostaria de dizer que o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. E se você não sente o poder de Deus, talvez seu coração esteja carregado de orgulho. Se quebrante diante de Deus, para que o poder dele se manifeste. E é por isso que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 13, muito mal interpretado: tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, muita gente imagina que pode comprar o que ele quiser e o que ele desejar. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa, agora que Deus está demonstrando o seu poder em minha vida, eu posso viver para a glória de ser Deus, posso pregar o Evangelho plenamente, posso glorificar a esse Deus. Irmãos, precisamos deixar que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossa fraqueza. E é interessante que o caminho do poder de Deus, ele vai quebrantando os nossos corações e vai abrindo uma brecha. E conforme quebranta, se nosso coração duro, se a nossa rocha, o poder vai se penetrando. E nós vamos nos tornando cada vez mais humildes, cada vez mais dependentes de Deus. E vamos sentindo a nossa fraqueza. Na verdade, vamos nos tornando pedintes. Eu gosto dessa palavra. Conforme Deus nos quebranta, nós nos ajoelhamos e nós nos sentimos fracos. E nós nos tornamos pedinte. E vamos poder dobrar os joelhos e dizer: Pai nosso que estás nos céus. E a nossa oração vai ser tão profunda que vamos dizer: Pai, nós vamos bater na porta dele e dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo chegou à meia-noite e não tenho nada que oferecer. Sabe o que significa isso? Deus quebrando os nossos corações. E à meia-noite a gente vai entrar em oração para pedir ajuda para um amigo que esteja necessitado, por um irmão que esteja precisando. Somente pode fazer isso pessoas quebrantadas por Deus e que sentem o poder de Deus. Somente pode orar na meia-noite pelo seu amigo e suplicar pelo seu amigo e pelo seu irmão pessoas que realmente são pedintes, pessoas fracas, que não têm nada a oferecer,
mas depende totalmente do amigo chamado Deus. Voltando para 1 Coríntios capítulo 2, diz no versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Irmãos, nós citamos isso quando nós vivemos. Muito bonito, podemos citar para a família um versículo de conforto, mas Paulo está citando isso no presente, falando que o Espírito Santo está manifestando o poder de Deus para nós no presente, e os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não ouviram, e nem penetrou no nosso coração que Deus tem preparado para aqueles que se deixam quebrantar e que deixam o poder de Deus agir, para aqueles que o amam. Irmão, meus irmãos e minhas irmãs, Deus pode fazer muita coisa na sua vida, coisa que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu e jamais imaginaríamos, mas deixa o poder de Deus agir na sua vida e você vai ver milagres, maravilhas. Esse é o poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas se apoie única e exclusivamente no poder de Deus. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Talvez você esteja desesperado, talvez você esteja se sentindo no fundo do poço. Se volte para Deus, levante as mãos e fale: Pai, preciso da tua ajuda. Pai, eu sou um pedinte e preciso do teu poder na minha vida. E Deus que ouve orações fará maravilhas. Até que horas eu tenho? 15 para o meio-dia? 5 para o meio-dia? Posso ser até 10 para o meio-dia? Nem para mim, nem para vocês, tá bom? Vamos voltar para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu queria ilustrar essa mensagem com o milagre de Jesus no versículo 35. Marcos capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Estamos em Marcos 4, agora versículo 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. Meus irmãos, talvez você esteja sentindo um temporal de vento no seu barco, nesse momento na sua vida. Notem aqui a situação dos discípulos. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja já sentindo o barco afundando. Não sei se você esteja passando por uma situação semelhante às dos discípulos. Talvez você diga: eu tenho Jesus no meu coração e as coisas estão difíceis para mim, quase que impossíveis. Mas continuemos, versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande mudança. Desculpe-se, fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas se apoie no poder de Deus. Talvez você lembre e fale: mas que discípulos fracos, Jesus dormindo ali, eles com medo. Realmente estavam com medo. Mas depois que Jesus fez o milagre, veja o último versículo: eles, possuídos de grande temor. Note, depois que eles viram o que Jesus fez, eles ficaram possuídos de um medo maior ainda, um temor maior ainda. E diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, história interessante que se compara com as nossas vidas. Se a gente critica os discípulos por terem medo, devemos criticar a nós mesmos, que temos Jesus no coração, e quando o vento começa a bater em nosso barco e a água começa a entrar, nós nos desesperamos e buscamos a ajuda que os giases oferecem. Levantamos diante do pé do Salvador e vamos acompanhar os giases da vida, e vamos atrás muitas vezes de lugares que não nos oferecem soluções nenhuma. Permaneça aos pés do Salvador. Interessante que eles dizem no versículo 38: Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que eles estão dizendo? Jesus, o Senhor prometeu que cuidaria da gente, e agora nesse momento difícil, olhem a situação que estamos.
É a mesma fala que nós utilizamos. Quando as situações são difíceis, nós olhamos para Deus e reclamamos, diretamente e indiretamente: Jesus, e a minha vida de cristã e tudo que eu faço, o Senhor me deixa nessa situação. Irmão, sabe o que são essas reclamações? Falta de fé. Falta de fé no poder de Deus. Assim como eles demonstraram falta de fé, nós também demonstramos em nossas vidas. E quando nós reclamamos, nós na verdade estamos pecando, porque se Deus prometeu estar conosco todos os dias, e quando Jesus vem, estende as suas mãos, o mar se aquieta, o vento se acalma e se faz uma grande bonança. E sabe o que Jesus diz para eles? Por que vocês são tão tímidos? Como que não tendes fé? Jesus vai justamente mexer na fé deles. Eu gostaria de dizer, a nossa fé é o que move as nossas vidas. Precisamos ter fé no grande poder de Deus. E notem a resposta e o fechamento de tudo, que eles ficaram possuídos de grande temor. Quando a gente enxerga o que Deus pode fazer, a gente teme a esse Deus. Nós devemos temer não o vento e o mar agitado, mas temer esse Deus grandioso, que para o vento e para o mar. O Deus que está acima de ventos agitados e mares tumultuosos, o Deus que faz maravilhas. A esse Deus nós devemos temer. A esse Deus nós devemos nos prostrar e abraçar os seus pés e glorificar esse Deus. Esse Deus nós devemos colocar em nossas vidas, em nossos corações. E olha a última frase: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É uma pergunta que se refere a conhecimento. Nós só podemos ter fé quando temos conhecimento. Você não tem fé se você ficar diante da sua televisão, diante do seu iPad ou diante do seu computador 2, 3, 4 horas por dia. Você não vai ter fé se a sua preocupação for seu lazer, o seu passeio. Mas a sua fé somente se desenvolve quando você conhece e descobre quem é este. Toda a resposta dessa pergunta, quem é este, que até os ventos obedecem e o mar se acalma, este está revelado aqui na palavra de Deus. Irmãos, querem conhecer o poder de Deus? Querem que a fé de vocês esteja apoiada no poder de Deus? Leiam a Bíblia. Gastem horas e horas do seu tempo precioso lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E daí essa pergunta feita há 2000 anos: quem é este? A cada dia que passa, a cada momento que você abrir a palavra de Deus, você vai descobrir quem é esse. O Jesus que morreu por nós numa cruz do Calvário, para nos dar uma nova vida, uma vida de amor, de alegria, uma vida de moderação, de equilíbrio, uma vida na presença de Deus, absorvendo o poder de Deus e fazendo com que a nossa vida seja uma vida de bênçãos. Creia em Jesus e será salvo. Será salvo. Conheça Jesus e terás uma vida de fé no poder de Deus. A Ele toda a glória nessa manhã. No nome dele mesmo. Amém. Amém.